Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Continuamos com as nossas séries sobre a recordação de Allah e as súplicas. Vamos falar sobre uma das importantes recordações de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma que é muito recomendada por Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uma das recordações é La ilaha illallah. Não existe outro que merece La ilaha illallah. Não existe outro que merece adoração, que merece nossa consideração, que merece ser enaltecido, que merece estar no nosso pensamento, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Onde é que nós aprendemos isso, que essas palavras são importantes? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele diz: a melhor palavra que eu falei e que os outros profetas também, que estavam antes de mim, pronunciaram, foi La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam está explicando para nós e está dando a certeza que não só ele, mas os outros profetas que vieram antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também pronunciava La ilaha illallah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Então essa é a parte importante que o profeta está nos a ensinar, que os outros implementavam. Então daí que se torna uma necessidade, se torna uma importância para nós, o ummat, o povo do profeta Muhammad, também pronunciarmos La ilaha illallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith, no seu dito, que as pessoas que estarão mais satisfeitos no dia do Qiyamah, que serão bem-vindos no dia do Qiyamah e que também serão incluídos na minha intercessão no dia do Qiyamah, são aqueles que pronunciarem La ilaha illallah com sinceridade. Aquele que pronunciar com a sinceridade La ilaha illallah, que não existe outro que merece adoração a não ser Allah, no dia do Qiyamah, no dia de julgamento, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que essa pessoa estará entre os que eu farei a intercessão para ajudar a ele ao seu julgamento, entrar no paraíso através da intercessão do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas palavras são importantes, essas palavras são muito essenciais que nós pronunciarmos. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: aquela pessoa que as suas palavras na sua vida forem primeiro La ilaha illallah e a sua última palavra da sua vida for La ilaha illallah, ele, inshallah, se Allah quiser, ele entrará no paraíso. Essa é a importância da palavra La ilaha illallah. Noutra recordação, também importante, é nós pronunciarmos Subhanallah. Glorificado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é uma palavra que nós estamos a glorificar Allah. Sempre que nós conversamos, que ouvimos, sempre nós tínhamos que dizer o quê? Subhanallah. Glória para Allah. Você viu algo importante, viu algo lindo, você pode dizer Subhanallah. E esse é um ensinamento do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E outro também que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou é Alhamdulillah. Todo o louvor para Allah subhanahu wa ta'ala. Essas palavras significam que nós estamos a elogiar Allah, estamos enaltecendo Allah subhanahu wa ta'ala. Como o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no seu dito, nos ahadith, ele diz a palavra Alhamdulillah, só dizer a palavra Alhamdulillah
tamla'an al-mizan. Essas palavras, ele enche a balança do dia do Qiyamah. Eles enchem a balança do dia do Qiyamah. Essa recompensa que Allah dá por nós pronunciarmos Alhamdulillah. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء وما بين السماوات والأرض. E dizer Alhamdulillah e dizer Subhanallah, essas duas palavras ou as duas sentenças, eles enchem o que estiver entre o céu e a terra, ou entre o céu e a terra. Esse espaço, ele é preenchido pela recompensa daquela pessoa que dizer Subhanallah walhamdulillah. Só essas sentenças, você pronunciando a elas, você ganha essa recompensa. A palavra Alhamdulillah, nós podemos usar ela, por exemplo, estamos a subir na escada, nós podemos dizer também Subhanallah. Nós sentarmos, podemos dizer Alhamdulillah. Comermos, depois de comer, nós podemos dizer Alhamdulillah. Essa palavra é importante, porque você está a agradecer a Allah daquela ação, aquele movimento que aconteceu. Quando você senta, por exemplo, numa cadeira, você senta e diz Alhamdulillah. Louvado seja Allah. Por quê? Porque Ele te deu essa possibilidade de você poder sentar. Quando você come alguma coisa, quando você termina, você diz Alhamdulillah. Louvado seja Allah. Por que você está falando essas palavras? Porque Allah te deu algo para você comer. Dentre muitas suas criaturas que foram dado coisa para comer, que não foram dado algo para comer, você conseguiu algo para satisfazer a si. Então esse é o motivo de nós dizermos Alhamdulillah, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. E outra recordação também importante, Subhanallahi wa bihamdi. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou dizendo, aquela pessoa que dizer essas palavras Subhanallahi wa bihamdi por dia 100 vezes, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados, nem que seja como a quantidade das ondas, nem que seja a espuma das ondas. Imaginem quantas ondas não tem. Você tem essa quantidade de pecado. E você dizer Subhanallah walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os seus pecados. Só falar essas palavras, independentemente de quem você for. Mas isso com uma condição de nós sermos sinceros dentro do nosso coração. Então, quando nós tivermos muitos pecados, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam refere à espuma das ondas, ele está referindo à quantidade dos pecados que você tem. Então, você pronunciando essas palavras, Allah subhanahu wa ta'ala, ele perdoa a você. O outro dhikr, outra recordação que Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou é a palavra Allahu Akbar, que Allah é o maior. Essa também é muito importante de nós estarmos a repetindo, nós estarmos a falar, porque nós estamos a engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não precisa desse tipo de elogio, mas nós estamos a confirmar aquilo que Allah é. O que é Allah? Allahu Akbar. Allah é maior, Allah é superior, Allah é melhor que qualquer coisa que existe. Por quê? Porque um criador nunca é inferior à sua criação. Sempre a criação é inferior. Então, desse jeito, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para nós falarmos Allahu Akbar. E esse nós podemos falar ela depois das orações, podemos falar ela quando estamos a dirigir, podemos falar ela quando estamos a conversar, Allahu Akbar. Uma coisa que nós vimos, Allahu Akbar. Por quê? Daquela coisa, quem criou aquilo foi Allah subhanahu wa ta'ala, e nós estamos a dizendo aqui, Allahu Akbar, enaltecer, elevando a palavra Allahu Akbar, elevando a qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse foi o ensinamento
do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre algumas recordações que nós devemos fazer diariamente. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.